pessoal, eu sou Keila Rodrigues, bem-vindo ao meu canal Movimento aqui de 100 Neura. Para você que está entrando aqui no meu canal pela primeira vez, esse canal é um canal para mamães. Aqui eu falo sobre o desenvolvimento infantil na primeira infância para ajudar as mamães a entenderem como que funciona cada fase de desenvolvimento do seu filho. Hoje vamos falar sobre como que eu vou lidar com meu filho que não gosta de fazer as tarefas. Em geral, para algumas crianças, esse momento é um momento desafiador, nós lidarmos com ela na hora de chegar o momento de fazer a tarefa da escola. A gente, às vezes, até procrastina o máximo que consegue, mas temos que ir lá fazer a tarefa. É muito difícil, porque ele não quer, ele foge, ele não gosta, cada dia uma desculpa diferente. Fala que tá com fome, outra hora pede para beber uma água, outra hora pede para ir ao banheiro e outra hora começa a conversar sobre outras coisas. Várias são as formas que as crianças têm para tentar fugir de alguma coisa que elas não estão a fim de fazer ou que não gostam. Primeiro, vamos entender algumas coisas que podem estar acontecendo nesse momento que podem estar levando o seu filho pequeno, aqui eu vou falar para crianças de até 6 anos, que podem levar eles a não gostarem de fazer a tarefa ou a não quererem fazer a tarefa. Primeira questão, às vezes na hora de fazer a tarefa que a gente vai querer ensinar para a criança um senso de responsabilidade. Quando ela está tentando fugir, você começa a falar que ela precisa ser responsável. Tem uma forma um pouco mais fácil para a criança pequena entender o senso de responsabilidade. Primeiro, nós temos que entender que a criança pequena aprende por meio de constância, repetição e nós ensinando a ela de forma paciente. Não adianta tentar ensinar na gritaria, no tumulto, tentando fazer rápido demais, porque não vai pegar o aprendizado. Então é de forma constante, paciente, persistindo e ensinando, que uma hora vai entrar. Segunda questão. As crianças aprendem mais quando elas estão fazendo, elas aprendem no concreto. Então, aí que entra esse senso de responsabilidade, que é a primeira coisa para você analisar e para você colocar na vida diária do teu filho. Por exemplo, brincou, guardou, sujou, limpou. Tirou a roupa que está suja, coloca no cesto de roupa suja. Então, na vida concreta, nós vamos trazendo essa informação para a criança, para ela começar a ter o senso de responsabilidade. E isso é ser responsável. Bom, se foi eu que brinquei, eu vou guardar. É claro que a gente vai dar uma ajudinha aí numa criança pequena, vai precisar ajudar, mas ainda assim ela está aprendendo a ser responsável com aquilo que ela faz, a ser responsável nas coisas diárias que ela precisa fazer. Segunda questão, para ajudar a criança quando chegar no momento da tarefa ela faz. Vale para a criança sobre a importância de que tem um momento do dever e tem um momento do prazer. Fala para ela sobre você, alguma coisa na sua vida que você não curte muito fazer, mas que você tem que fazer pela responsabilidade, porque primeiro vem o dever, vem a responsabilidade, depois vem o prazer. Nesse momento, traz uma realidade tua, alguma coisa no seu dia a dia que você faz porque você tem responsabilidade, porque você já é adulto e entende a necessidade de fazer aquilo. E aí depois que vem o momento de prazer, que seja um momento de passear, ou um momento de brincar junto com o filho, ou um momento de arrumar uma unha, enfim, fale para ele de forma concreta no dia a dia alguma coisa que ele vê você fazendo para ele ir aprendendo que você também tem isso, que você tem os momentos que você não gostaria de fazer aquilo naquela hora, ou não gosta de fazer aquilo, mas que pelo seu senso de responsabilidade e de saber que você tem um dever para fazer, você faz. E que você sabe que depois você vai fazer alguma coisa por prazer, que você gosta. Por exemplo, a criança depois que terminar a tarefa pode brincar com uma coisa que ela gosta muito. Digamos que ela gosta muito de brincar de massinha. Então depois que você terminar a tarefa, você tem a massinha que você pode brincar. Terceira questão para avaliarmos, ter rotina. Às vezes, a vida diária dessa criança é tão conturbada, ela não tem um horário certo para fazer as coisas. Por isso, essa criança é muito agitada e aí quando chega a hora de fazer a tarefa, ela na verdade está agitada, ela não está fugindo de fazer a tarefa. E às vezes a gente acha que ela está fugindo de fazer a tarefa ou que ela não gosta de fazer a tarefa.
E às vezes é só isso, organizar essa rotina. É só isso. E já ajuda essa criança a acalmar e a entender que agora, naquele momento, é a hora da tarefa e que depois que ele terminar, ele pode fazer uma brincadeira, como foi o exemplo da massinha que eu dei agora há pouco. Quarta questão, e isso é para você, ajuste a sua expectativa quanto ao tempo de atenção e de concentração do seu filho. As crianças pequenas não têm um tempo de atenção tão grande quanto nós adultos ou como mesmo uma criança lá para os seus 8, 9, 10 anos de idade. A criança pequena, o suporte dela de atenção e de concentração para algo é muito pequeno. Por isso que a gente tem que dar um novo estímulo para chamar a atenção dela de novo. Então ela não faz isso porque ela quer, é porque ela ainda está em maturação. E uma parte que vai ajudar a controlar essa questão de ter atenção, foco e concentração é a parte da nossa função executiva no aspecto cognitivo, que fica aqui no córtex pré-frontal, no cérebro, que é responsável por trazer essa formação para a criança. E essa parte só vai terminar de ser formada lá na vida adulta, por volta de 23, 25 anos, que é o controle inibitório. A criança não consegue se controlar, então muitas vezes, por isso que o seu filho perde atenção rápido, por isso que passou uma mosquinha ele olha e perde atenção, por isso que se tiver algum irmão próximo fazendo alguma coisa e ele é tarefa, ele vai parar e vai olhar para o irmão. Se tiver uma TV ligada, ele vai parar e olhar para a TV. Se você tiver com o seu celular e ele ficar apitando ali, ele vai parar e vai olhar, porque ele não tem esse controle inibitório ainda estruturado nele, ele ainda está em desenvolvimento. Então, ajuste a sua expectativa quanto a isso, porque uma criança pequena não vai ter muito tempo de atenção. E você precisa saber que você vai ter que usar alguma coisa como forma de chamar a atenção da criança novamente. Vai ter que usar algum estímulo para captar a atenção dela para você continuar fazendo aquela atividade. Se quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre a questão do controle inibitório, eu deixo como sugestão esse vídeo. Vou deixar o link desse vídeo na descrição abaixo. Outra questão para avaliarmos e repensarmos. Às vezes achamos que a criança não quer fazer a tarefa porque ela é preguiçosa. Não existe isso numa criança. Uma criança na primeira infância, ela está a todo o tempo querendo aprender, querendo conhecer as coisas. Isso é natural dela, de querer conhecer tudo, de aprender, de fazer por si mesma, de experimentar, tentar, tocar, pegar. Não é natural da criança ser preguiçosa. Isso é porque tem alguma outra coisa aí e a gente tá levando isso para o lado da preguiça. Então, não existe isso de criança preguiçosa na primeira infância. O fato de nós estarmos olhando e acharmos que isso é preguiça é um indicativo de que tem alguma coisa errada, um alerta para nós prestarmos atenção e avaliarmos as coisas. Às vezes pode ser uma dessas coisas que eu disse anteriormente, mas tem outras coisas também para a gente avaliar. Eu deixo também como sugestão esse vídeo para você assistir e complementar um pouquinho mais esse entendimento, porque que a gente não pode levar para esse lado de que a criança é preguiçosa e que ela não faz porque ela é preguiçosa, ela não evolui no seu desenvolvimento porque ela é preguiçosa. Vou deixar então o link do vídeo na descrição abaixo. Sexta questão para analisarmos. Já parou para pensar que às vezes o seu filho fica enrolando para terminar a tarefa? Porque às vezes você pode me falar assim, mas que meu filho não gosta, mas até que ele faz, enrola, enceba e faz. Já parou para pensar que ele usa dessa artimanha porque ele viu que quando ele enrola, você fica com ele? Às vezes é um alerta que o teu filho está dando para você. Ele sente falta de ficar com você e ele sabe que quanto mais ele enrola, mais ele fala que não gosta, mais tempo você vai gastar para ficar com ele, porque tem que fazer a tarefa, né, para levar lá para a escola depois. E aí é um jeitinho que ele entendeu que ele consegue chamar a sua atenção. Então a gente também precisa observar se não é esse o caso. Sétima questão para analisarmos. Elogie o teu filho quando ele fizer alguma parte, alguma coisa da atividade. Já parou para prestar atenção que nós exigimos muito mais, cobramos muito mais do que elogiamos as qualidades que o filho tem? E todos nós temos qualidades, porque Deus colocou essas qualidades em nós e nos direciona e nos capacita para boas atitudes, essas boas habilidades que cada um de nós tem. E aí,
Pode ser essa questão, que você cobra tanto, exige tanto, que na hora de fazer a tarefa se tornou um momento muito chato. Porque nessa hora você vai ficar resmungando com ele. Nossa, meu filho, mas você é enrolado demais, você não faz nada direito. Nossa, meu filho, eu tenho que ficar explicando pra você muitas vezes, parece que você nunca aprende. Eu tenho que falar a mesma coisa toda hora, você não tá me escutando? Então, às vezes é um momento tão enfadonho e tão chato pra ele, porque ele vai ser criticado, muitas vezes vai ser comparado, e aí ele não quer aquele momento. Então, a gente também precisa lembrar que as crianças precisam de elogio, elas precisam de um estímulo, e o elogio é isso. Então elogie, gaste tempo elogiando o seu filho, e quando tiver alguma coisa que ele não está fazendo bem feito, fala de uma forma melhor, não de uma forma comparando, não de uma forma apontando o erro, que ele não presta, né? Então, por exemplo, na hora de pintar, geralmente fica com poucas cores, não quer pintar com outras cores, e a criança não vai ter essa percepção, e acontece isso. Tem em algum momento na faixa etária dela que ela vai ter uma predileção por uma cor e vai esquecer das outras, e tá tudo bem. Mas, pra gente estimular com que isso melhore, vamos dizer que é uma coisa que me importa muito. Então eu vou elogiar: nossa, meu filho, como que você é caprichoso no desenho. Olha só, você pinta muito bem, que bonito, a mamãe gostou disso. A mamãe gosta de ver quando você capricha, quando você faz com amor, com dedicação. Que tal a gente começar a pintar agora com o vermelho essa flor? Ou então vamos pintar essa parte aqui, ó, de azul. O que você acha? Entende que você está ajudando a tua criança, só que a forma como você está falando não está sendo uma forma pesada, e assim o seu filho vai se sentir mais querido. Ele vai sentir que aquele momento é um momento gostoso com a mamãe, não é um momento chato, e aí ele não vai querer fugir. Vai ser mais fácil para ele sentar e terminar a tarefinha dele. Oitavo, pode ser que está faltando motivação. E para as crianças pequenas, na primeira infância, a motivação ocorre quando nós aliamos o aprendizado com o prazer, com algo divertido, algo lúdico que chama a atenção dela. Então, às vezes o problema é que essas tarefas que vem para a criança fazer em casa não está sendo nem um pouco motivador. E aí, se foi uma dessas questões que você já analisou todas as alternativas que eu disse anteriormente, você falou assim: ah, realmente, é isso. Porque quando ele vai fazer aquela tarefinha que é de recortar ou de colar, ele acha mais interessante do que fazer essa tarefinha aqui que tem que ficar ligando ou escrevendo ou algo nesse sentido. E você vai saber isso observando as atitudes, a fala do seu filho. E aí talvez seja interessante ir conversar com essa professora, né, para ver o que a gente pode fazer para motivar, ou você mesmo procurar de alguma forma na hora da tarefa ser um pouco mais motivador, trazer essa questão do divertido, do lúdico para esse momento de fazer a tarefa. Pois sem a motivação não há alerta suficiente, não há atenção suficiente para produzir memória e logo não vai haver aprendizagem significativa. Então é muito importante a gente analisar algumas das questões que podem estar acontecendo com o teu filho nesse momento, e também é muito interessante você sempre estar conversando com a professora da criança. Às vezes pode ser alguma dificuldade no aprendizado e aí você vai precisar procurar alguns outros profissionais para te ajudar nessa questão, como por exemplo um neuropsicopedagogo ou um psicopedagogo, ou às vezes é uma questão lá no desenvolvimento motor, e aí essa criança na hora de sentar ela está sentindo dor no corpo e ela não está se sentindo bem, ela está com um tônus muscular baixo, tônus muscular fraco, e por isso o momento de fazer a tarefa é um momento chato. Então aí vai precisar talvez de um profissional de educação física para fazer atividades psicomotoras, ou seja um caso de um fisioterapeuta infantil, enfim, alguma coisa tem aí por trás disso. Se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no meu canal, considere se inscrever. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Beijinhos, te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!